O Celso perguntou: o que você acha sobre operações de opções com prazo para 1 ano ou mais? Estratégias com opções que têm 1 ano ou mais são chamadas também de LIPs, são estratégias longas. Por exemplo, recentemente eu montei uma estratégia em Bank of America comprando uma opção longa para 800 dias, o que eu acho muito interessante, só que o raciocínio ele tem que se dar de forma diferente. Primeiro, eu tenho que ter a pretensão, eventualmente, de estar comprando o ativo, e ao invés de comprar o ativo, eu compro uma opção porque eu limito a minha perda, sei lá, se a empresa quebrar, eu vou estar limitando minha perda ali em 15, 20% e tá ok. E além disso eu pago uma fração ali do valor da ação. Só que eu preciso olhar alguns cenários que me abram essa perspectiva de alta do mercado. Por exemplo, o que a gente tinha ali em Bank of America? É um dos maiores bancos do mundo, né, e um dos maiores bancos ali dos Estados Unidos também. É um ativo, uma empresa lucrativa, é uma empresa que tem o crescimento dos seus dividendos, do pagamento dos dividendos. E o que acontece? Há um estudo mostrando de 1930 a 2017 que as empresas que mais valorizam na Bolsa Americana são as empresas que têm crescimento no pagamento de dividendos, e não só são as que mais valorizam, mas as que têm o menor risco. Então eu opto por esse tipo de empresa, principalmente se eu estiver olhando ali para pegar para a minha carteira. Mas o segundo ponto que eu tenho que fazer é ver se a empresa não está nadando pelada. Porque a gente já teve empresa boa, lucrativa, com crescimento dos dividendos e que quebrou, como por exemplo Silicon Valley Bank. Então a gente tinha essa característica. O que eu preciso ver é se a empresa não está nadando pelado. O que é isso? Nível de alavancagem. Eu posso olhar a dívida da empresa dividido pelo EBITDA. Eu vou saber em quantos anos a empresa precisaria de geração de caixa para pagar toda a dívida dela. Esse é um ponto. O outro ponto que eu tenho que olhar é o que a empresa tem disponível de caixa em comparação com as dívidas de curto prazo. Então imagina que a empresa vai ter uma dívida de curto prazo que vai ser exercida, só que ela não tem caixa para pagar. Pô, se não tem caixa, ela vai ter que tomar mais empréstimo a valores altíssimos, se alavancar ainda mais, ou a operação da empresa vai parar completamente, e a depender do tamanho ali da dívida de curto prazo, pode ser que nem consiga empréstimo para tal coisa. Então, esse é um ponto relevante. Depois eu tenho que olhar também se a empresa tem um bom retorno sobre o patrimônio líquido dela, que a gente olha pelo ROI, só que eu vou comprar essa ação se ela estiver barata, ou seja, se ela estiver negociando com um preço sobre o valor patrimonial bom. Então, por exemplo, vamos dizer que a empresa vale R$100 mil, é o patrimônio dela, e a empresa tem o retorno, o lucro líquido de 5%, por exemplo. Você pode falar, pô, 5% eu consigo muito mais na renda fixa, até nos Estados Unidos. Verdade. Só que se a empresa estiver sendo negociada a metade do valor patrimonial dela, desses R$100 mil, ou seja, um indicador que é o preço dividido pelo VPA de 0,5, se ela estiver sendo negociada a metade, significa que o retorno sobre o patrimônio líquido, né, o que você está investindo, será de 10% ao ano. Então é importante observar isso, e principalmente o histórico do preço pelo valor patrimonial por ação. Então o que eu olhei para Bank of America? Pô, empresa lucrativa, dividendos crescentes, tinha caixa para pagamento das dívidas de curto prazo, a alavancagem mediana, né, os bancos são naturalmente mais alavancados, né, mas uma alavancagem mediana, só que ela estava negociando a 80% do seu valor patrimonial. Então, o retorno acabava sendo muito interessante e tinha essa perspectiva de que as ações elas vão voltar a subir, principalmente quando entrar um cenário de estabilização da taxa de juros e queda das taxas de juros também. Então, comprei uma opção longa, no valor ali de fato que eu queria, os $28, e se me der o retorno satisfatório que eu estou buscando, de pelo menos os 22% a 30% dentro de um ano, já é uma condição super interessante para que eu possa encerrar a minha posição. Agora, um detalhe que é 22%, 30% não em cima do valor que eu paguei na opção, mas em cima do valor do ativo, que daria mais de 100% de ganho na opção. Tá? Então, eu olho para esse tipo de estratégia, mas com uma outra característica, que não é quantitativa, não é gráfica, não é especulativa, mas é justamente pegando boas empresas que estão negociando por bons preços, pagando uma fração do preço.